Hoje eu tô bem uma vibezinha coqueiro do Arte Ataque, com essa tiara. Fala família, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal lindo e maravilhoso, onde você com certeza pode se sentir em casa. Eu sou o Lucas Rocha, essas daqui são as minhas redes sociais. E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? No vídeo de hoje vocês vão ajudar a dar um jeito na minha vida. Porque sim, na minha vida não, na minha vida também, mas aí quem tem que dar um jeito sou eu. Tem que dar um jeito no meu quarto, na casa, em tudo. Eu tenho roupa pra lavar, eu tenho comida pra fazer. E eu tô ficando maluco. Eu vou trazer vocês aqui pro meu quarto, inclusive vocês já devem conhecer, mas sejam bem-vindos. Esse aqui é o meu quarto. E olha o estado que tá a minha cama. Olha o estado que tá as roupas aqui. Porque o que acontece, gente? Eu chego da faculdade. Ó, aqui tem roupa, aqui tem roupa. Eu chego da faculdade 10 horas da noite e aí eu só jogo a minha roupa aqui no canto. Porque, ai gente, é muito corrido, eu acordo 10 para 6, às vezes 10 para 6, às vezes umas 6h20. Aí eu já vou tomar banho, vou trabalhar, depois eu vou pra academia, depois eu vou pra faculdade, chego em casa 10h40 da noite. Então eu deixo minhas roupas todas aqui e no sábado eu costumo lavar. Então hoje nós temos roupa pra lavar, nós temos um guarda-roupa pra arrumar, porque isso daqui tá uma zona, olha o tanto de roupa que tem aqui. E eu tenho comida pra fazer. E o que eu acho que eu vou fazer primeiro? O que nós vamos fazer primeiro? Eu acho que eu vou começar fazendo um almoço, porque são 4... Não, acho que já vai dar 5 horas da tarde. Eu ainda não almocei, eu ainda não comi nada. Então nós vamos fazer o quê? Um arrozinho, porque feijão eu ainda não... Não que eu não saiba fazer, eu sei fazer, mas eu nunca fiz. Então, como você sabe fazer se você nunca fez? Porque eu sei, entendeu? Eu sei que eu sei fazer, mas eu nunca fiz e eu não quero fazer. Então a minha mãe encarecidamente vai fazer o feijão pra mim. E a gente vai fazer um arrozinho gostoso, não sei o que tem pra fazer de mistura, de carne, de nada... Não faço ideia. Família, ponto alto da minha semana. Gente, eu não aguento mais a faculdade. Pelo amor de Deus. Gente, parece que eu tô estudando citologia do dia que eu entrei nessa porra. Eu não aguento mais, eu faço educação física. E aí, gente, eu tô vendo a cara do mesmo professor a semana inteira. Porque já não basta ter tido aula nos 2 primeiros semestres com ele, eu tô dando no terceiro também. Agora ele tá dando 2 aulas por dia. Por dia não, 2 aulas por semana, seria o certo? Acho que sim. 2 aulas por semana. E eu não aguento mais olhar pra cara dele. Jefinho, nada contra você. Mas assim, não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Porque ele deu aula na segunda, porque a professora de segunda tá afastada. Então a aula de sexta dele passou pra segunda. Deu aula na quarta, porque terça não tem aula, graças a Deus. Na quinta foi aula quinzenal, então eu não tive. E na sexta, que era a aula dele, ele adiantou pra segunda, não teve também. Então, em resumo, eu não tive aula praticamente a semana inteira. Só que na semana passada eu tive. Então eu tive que olhar pra cara dele a semana passada na sexta, na segunda e na quarta. Isso pra mim já é demais. Gente, assim, de verdade, eu não sei vocês, mas pra mim, olhar pra cara da mesma pessoa muito tempo não dá. Eu canso da cara das pessoas. Tem hora que eu não quero mais olhar. Entendeu? Só que a questão é, se eu canso da cara de alguém, eu posso simplesmente me retirar desse lugar. Eu posso não frequentar. Eu posso ficar na minha. Só que ali eu não tenho escolha, eu não tenho opção. Eu sou obrigado a ficar naquela porra. E assim, gente, não é falando mal da matéria dele, entendeu? Não é falando mal dele, mas eu não consigo entender nada do que ele fala. Gente, de verdade, eu parei no meio da aula e eu já não consigo entender desde o primeiro semestre, quando eu entrei, que eu tive aula com ele. Já não tô entendendo faz muito tempo, não é de agora. Ele vem falando as coisas, gente, só que ele fala, tipo assim, sem... Nossa, eu vou fazer isso, eu vou estar falando mal do professor, mas não é que eu tô falando mal do professor. Eu não acho nem que ele vai ver isso daqui. Mas caso um dia você veja, não é o problema, não é você, tá bom? É que o jeito que você ensina, eu não consigo entender. Mas não quer dizer que o jeito que você ensina esteja errado, tá? É que eu mesmo que não entendo o seu jeito. Caso você veja isso, caso você não veja também. Continuando, aí, gente, eu não consigo entender nada do que ele fala, porque parece que ele fala meio sem vírgula, parece que ele vai mais cansado do que a gente que é aluno da aula. Então, assim, eu não consigo entender, e aí também eu sei que eu... Não, se eu falar que eu não me esforço pra entender, também é mentira, mas eu poderia me esforçar mais. E aí tem um certo momento da aula que eu paro, eu leio o que ele escreveu no slide, e eu falo, chat, me explica isso daqui. E... Esqueci, perdi a palavra. E por incrível que pareça, eu consigo entender mais quando o chat GPT me explica. Porque aí eu consigo, tipo assim, gente, pra mim entender alguma coisa eu tenho que conversar com a pessoa. Eu tô descascando um alho aqui. Pra mim entender alguma coisa eu tenho que conversar com a pessoa. Porque se eu não conversar, eu não entendo. Então, por exemplo, ele fala, porque
Acontece o ciclo de Krebs na mitocôndria. Tô falando coisa nada a ver, tá? Porque eu acho que nem é na mitocôndria. Mas enfim, acontece o ciclo de Krebs, não sei na onde, do cacete da mitocôndria, do NADH10+. E eu fico assim, tá, ele acontece dentro da mitocôndria com NH10+. Agora, o que é uma mitocôndria? O que é ciclo de Krebs? O que acontece lá dentro? E o que é NH10+? Porque ele bota só a sigla na lousa, gente, eu não vou lembrar o que é, se você não escrever na frente. Custa colocar entre parênteses, ó, vou dar um exemplo idiota, porque eu sei que C de que O2 é oxigênio, mas vamos supor, coloca ali O2 entre parênteses oxigênio, porque seria mais fácil, não para oxigênio, porque eu sei o que significa oxigênio, mas para uma sigla mais difícil. E ele não coloca, ele fala, gente, como se, tipo assim, ele já sabe a matéria. Então ele só fala, mas eu não sei, eu não tô conseguindo saber. A minha sorte é que Deus, ele segura na minha mão fielmente e fala, filho, eu tô aqui com você. Só que assim, ele já fez isso durante 3 semestres. Eu não sei se ele vai continuar fazendo durante os 8 que eu tenho aula. Que eu tenho que me formar durante os 8. Então assim, o momento que ele cansar de segurar na minha mão e falar, filho, agora tu se vira, eu tô fudido. Mas assim, tirando isso, acabou, né? Tirando isso, tá tudo mal do mesmo jeito, porque eu tenho aula na semana 2 vezes com ele, então 2 das minhas matérias eu dependo dele, e uma eu dependo do professor, que eu gosto do professor, é porque a matéria que ele deu no semestre passado foi muito difícil, então realmente não é culpa dele, então eu gosto dele, quero ver como que vai ser essa agora, e a outra tá de licença. Então, em resumo, eu vou ter que olhar pra cara dele pelo menos umas 2 vezes na semana, se eu não tiver que olhar 3. Gente, às vezes eu me sinto tão burro, mas aí eu prefiro pensar que o problema é os outros e não eu, sabe? Porque aí faz eu me sentir um pouquinho melhor pra poder dar continuidade na minha vida. Inclusive, falando em se sentir burro, aconteceu uma situação um tanto quanto engraçada na aula desse professor. Ele costuma passar a lista de chamada para os alunos. Nossa, agora eu espero muito que ele não veja isso. Ele passa a lista de chamada para os alunos assinarem, né? E aí, teve um menino que faltou e meu amigo falou assim, Lucas, você é muito bom em falsificar assinatura. Como que isso chegou aos ouvidos dele, eu também não sei. Porque eu nunca precisei falsificar a assinatura de ninguém na faculdade até então. Aí ele falou, como você é muito bom em fazer assinatura, faz a do nosso amigo não, porque ele não era meu amigo. Faz a do menino que faltou ali. Aí eu falei, tá bom, eu faço, né? Nem dele eu gosto, mas tanto faz. Aí, como eu não gosto de prejudicar ninguém, eu falei, eu faço sim. E aí ele me passou a lista de chamada, eu vou colocar a foto aqui. Tinha esse risco do lado do nome do menino. E aí eu falei, nossa, ele faz uma rúbrica, né? Já não gosto dele, ele ainda quer fuder com a minha vida, vou ter que imitar uma rúbrica, mano. Não era só escrever o nome dele? Aí eu falei, não, tudo bem, vou imitar a rúbrica. E aí, gente, eu dei tudo de mim, eu dei o meu sangue naquela rúbrica. E aí ela ficou dessa forma que vocês estão vendo aí. Ficou incrível a rúbrica. Só que o que acontece é que na hora que eu mostrei pro meu amigo, ele falou, Lucas, a rúbrica que você imitou é a rúbrica que o professor faz para poder dar falta pros alunos. E aí, no fim, eu copiei a rúbrica que o professor usa para dar falta. E quando eu olhei, tava o resto da lista com a mesma rúbrica. E eu não me reparei, eu não prestei atenção, que era a rúbrica de falta. Pra mim, eu só olhei pro nome do menino e copiei. Ou seja, eu dei falta pro menino antes mesmo do professor dar. Mas tá tudo bem, a minha parte eu fiz, pelo menos eu tentei. Eu consertei depois o meu erro, tá? Escrevi o nome dele lá, não sei o que virou, o que o professor achou, se ele acreditou, se ele não acreditou. Mas enfim, eu sei que eu dei tudo de mim. Picado caralho, é assim que eu chamo o plural de alhos, são os caralhos. Viver de uma vida mais saudável, e aí eu faço arroz com azeite, para eu poder encher meu cu de cachaça no final de semana. Família, não sei vocês, mas esse cheirinho quando tá fritando, irmão, é a melhor coisa da minha vida. Um cheirinho de caralho. Vocês sabem por que eu chamo alho de caralho? Uma vez eu vi uma menina que fez um vídeo pra internet e ela falou assim, cara, o plural de... Não, o plural não, ela falou que o objeto pra você descascar um alho não é descascador. Você poderia chamar ele de descascaralho. E aí eu pensei, gênia demais! Então se existe o descascaralho, o caralho é o alho, entendeu? Então eu chamo o alho de caralho. Pronto, família, fritado o nosso caralho. Inclusive eu acho que eu deixei o caralho passar um pouco do ponto. Por incrível que pareça, não que eu não saiba, eu sei fazer arroz. Mas eu sei fazer, tipo, muita coisa na cozinha, eu sei me virar, eu sei fazer tudo um monte de coisa. Mas o arroz, cara, não fica, tipo assim, solto, não fica do jeito que, sei lá, o arroz da minha avó e da minha mãe fica. O arroz não fica soltinho, gostosinho, super apetitoso. Eu sei fazer, fica gostoso, dá pra desenrolar, você não vai passar fome, você não vai morrer se tiver o meu arroz, o arroz de alguém pra comer, com certeza você vai querer o de alguém. Mas eu não sei fazer o arroz gostosinho, sabe? Eu gostaria muito de saber fazer. Família, o arroz tá no fogo, tem um restinho de linguiça calabresa. Ah, apontei errado. Aqui. E aí é isso mesmo que eu vou comer junto com o arroz. Talvez se me animar eu faça uma batatinha frita na air fryer. E agora a gente vai pra segunda etapa. Por quê? Porque somos donos de casa.
Então, enquanto tem uma coisa no fogo, a gente já vai fazendo outra. Inclusive, é assim que eu queimo a maioria das coisas. Mentira, tô brincando, eu não queimo, não. Vamos deixar... Acho que vou deixar vocês aí mesmo. Acho que tá bom. Vou bater tudo que for roupa preta junto de uma vez só. Depois eu vou bater as roupas brancas e... depois as coloridas. E, na verdade, quem vai fazer tudo é a máquina, porque eu sou preguiçoso, eu não vou fazer nada. A minha mãe, ela fala assim pra mim: nossa, Lucas, você fica tacando tudo quanto é roupa na máquina? Claro! Comprou a máquina pra quê? Eu vou trabalhar se eu tenho quem trabalhe por mim? Mas nem se eu me odiasse. Até que não tem tanta roupa, né? Let's go! Olha o tour da Casa Vogue. Que eu preciso me desfazer dessas roupas que estão na minha mão primeiro. Não vou por aqui não. Vou por aqui. Aí, isso aqui que é estético, ó. Pano de prato de patinho e borboleta. Ó, pra você que quer namorar comigo, pega o esquema. Já tô fazendo ali um arrozinho DD, que há 2 minutos atrás eu falei que o arroz não fica tão bom, mas eu tô fazendo um arroz DD e agora eu já vou lavar roupas. Aí, parou de estourar. Que mais que vocês querem, entendeu? Que mais que vocês exigem de mim? Porque pra mim tá solteiro há 3 anos, sendo bonito, eu devo ser muito problemático da cabeça. Inclusive, esses dias a minha amiga falou assim: nossa, Lucas, eu conheço o Lucas da faculdade, eu acho que ele seria um ótimo namorado, sabia? Você acha que você seria um bom namorado? Falei pra ela: cara, eu tô há 3 anos solteiro, eu sou bonito, gente boa, beijo bem, e eu tô sozinho e eu me acho incrível. Sim, mediante a todo esse cenário, com todas essas qualidades e características, a pessoa tá solteira, você acha que ela é uma boa namorada? Ela não é uma boa namorada, um bom namorado. Tá tudo bem a gente aceitar que às vezes o livramento na vida dos outros é a gente. Tá tudo certo. Tá ok. Inclusive, fazer serviços domésticos me lembra um menino que eu tava conversando e aí a gente falou assim: cara, quando a gente morar junto, eu fico com o serviço doméstico e você fica com a parte de cozinhar. Hoje em dia a gente não se fala mais e ele já tá namorando outra pessoa. Roupas pretas colocadas na máquina com sucesso. Agora, vou fazer uma coisa muito importante: destampar o tanque. Sabe por quê? Porque da outra vez que eu lavei roupa, tá vendo? Porque eu falo que o serviço doméstico não combina comigo. Não combina comigo o serviço doméstico. Não nasci pra essa realidade, pra fazer isso, entendeu? Por razões da outra vez que eu fui lavar roupa, eu esqueci, das outras vezes que eu fiz isso mais de uma vez, eu esqueci de destampar o buraquinho do tanque e aí eu alaguei a porra do apartamento inteiro. Aqui, ó. Vamos configurar a nossa máquina. Tá, primeiro a gente liga. Não. Primeiro a gente gira os botões ali e escolhe o que a gente quer. Vamos ver. Turbo, tira manchas, jeans, pesado, edredom, delicado. Sei lá. Não tem tanta roupa assim, não é tanta roupa pesada. Mas considerando que essa máquina já não tá muito boa, eu vou colocar logo no pesado pra ver se ela pega o tranco de uma vez. Então a gente vai colocar pesado, sujo. Vamos colocar o nível de água no médio. Temos roupas, mas nem tantas roupas. Gostaria de estar sem muitas roupas de outra forma, mas infelizmente não é o caso. Aí a gente coloca então um sabonetinho líquido nas nossas roupas. Ponto importante: coloquem amaciante nas roupas também. Então vamos colocar aqui, ó. Por que não tá abrindo? Não abre. Venham comigo. Ó, pega. Eu não sei o que minha mãe arrumou aqui não, mas eu lembro que ela tava fuçando nessa máquina uns dias. Eu acho que tá certo. Não tá certo não, porque eu me lembro esse negócio ele vinha mais pra frente. Agora eu acho que ele já não vai nem... Eita porra. Agora eu acho que ele já não vai nem pra frente nem pra trás mais, né? Que bom que tava quebrado primeiro antes de mim. Fiz o que eu pude pouquíssimo. Não ficou tão arrumado assim, mas tá melhor que tava antes. Inclusive o nosso arroz eu acho que já tá pronto. Pera aí. Venham comigo. Ó. Ainda bem que eu tô postando esse vídeo depois de ter terminado com o menino lá. Porque imagina se eu posto o negócio quando a gente tava conversando, ele ia ver isso aqui que eu fiz. Ele ia falar: pô, você já não queria ficar com a parte doméstica da casa, queria ficar com a comida. E é isso que você vai me servir? Acho que às vezes Deus ele livra nossas coisas, livra a nossa vida antes de acontecer certas coisas, né? Pra evitar aí umas vergonhas que a gente vai passar ao decorrer da vida. Temos o nosso alimento? Temos o nosso alimento. A minha linguiça... Pera aí. Talvez vocês falem que a linguiça tá um pouco torrada, mas é porque eu gosto de carne bem passada, tá bom? Então,
É isso, família. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Se inscreva aqui nesse canal maravilhoso que vocês tanto gostam, que vocês tanto amam. Na verdade, ninguém gosta, ninguém ama, porque ninguém assiste ainda. Mas calma, que os dias de glória, eles virão. E quando eles vierem, vocês se preparem. Então é isso, um beijo. Muito obrigado por me acompanhar nesse meu vlogzinho, nessa minha jornada. Agora a máquina vai fazer o serviço dela, entendeu? Por isso que eu não vou terminar de filmar. Porque ela tá lá pra isso. Cara, pior que eu tô pensando aqui, eu sou um péssimo youtuber. Porque eu falei que eu ia arrumar o quarto com vocês. Que eu ia arrumar o meu guarda-roupa. O quarto eu digo a minha cama também, né? O meu guarda-roupa. E de tudo que eu falei, eu só fiz duas coisas. Que foi o arroz e... Gente, eu não consigo pensar. Meu Deus, minha memória tá muito ruim. O arroz e a roupa. Mas assim, gente, eu acho que eu tô com uma preguiça de arrumar o resto do quarto hoje. Então talvez fique pra amanhã. Sim, deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Porque às vezes isso custa a sua sanidade mental e o seu descanso.